Bom dia, meus irmãos. Aleluia. Graça e paz. Deus é bom. Bom dia. Aleluia. Vamos para mais uma live, um momento de fé. Mais uma manhã. Mais uma oportunidade que Deus está nos dando de receber da sua palavra e de ser ministrado por ela. Bom dia a todos, bom dia para você que vai estar comigo agora, ao vivo, e você também que vai nos acompanhar depois, aqui no Instagram, ou mesmo lá no YouTube. Deus abençoe a todos. Gratidão a Deus por mais um dia, por mais esta manhã, pelo seu amor, pelo seu favor, pelo seu cuidado com as nossas vidas. Temos sido grandemente abençoados. Ontem tivemos nossa celebração da Ceia do Senhor. Foi um tempo muito especial e tivemos a presença do Senhor, a palavra enviada, um louvor ministrado. Deus se manifestou entre nós com poder e grande glória. Isso é muito bom, né? E hoje não vai ser diferente. Hoje nós temos a oportunidade da palavra. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E o ouvir e a mensagem, né, pela palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Gálatas. Nós estamos já no capítulo 2. E hoje nós vamos terminar o capítulo 2, querendo Deus, já estudando dos versos 17 ao verso 21. Amém? Gálatas 2, 17 ao 21. Diz assim: se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Paulo vai começar a tratar agora dos versos 17 ao verso 21. Paulo vai tratar a questão da graça de Deus. E o tema aqui para o nosso estudo é: não anulamos a graça. Não anulamos a graça. Está aí no verso 21. Não anulamos a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Na verdade, gente, o evangelho da justificação pela fé, ele é muito simples. Talvez para alguns gera-se uma dificuldade de compreensão, mas o evangelho da graça, ele é simples, se acreditado. Se conseguimos entender o amor do Senhor por nós, pecadores, se conseguimos entender o quanto somos amados e o que Jesus fez por nós, pronto, o evangelho da graça, né, a justificação pela fé, é uma coisa simples de compreender. O problema é que muitas vezes nós entramos pelo caminho do legalismo, da resistência e até mesmo da busca por fazer, né, da busca pelo esforço próprio. E aí entramos em crise muitas vezes porque pensamos: como assim? Eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada. A gente entra nessas crises. Por quê? Porque
aprendemos que temos que fazer. Falei ontem no culto, né, que o evangelho que eu recebi na minha infância, na minha adolescência, era que Jesus salva, né, que eu precisava crer para ser salvo, mas fazer isso, aquilo outro, porque senão eu perderia a salvação, né? Então, o que muitos, né, não entendem é que a justificação pela fé, ela não é algo complicado. Não, é simples, basta crer. Mas alguém vai dizer assim, mas a pessoa então que foi justificado pela fé, uma pessoa que entendeu o evangelho da graça, ela de fato não tem que fazer nada, ela não vai ter nenhuma mudança de vida? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que para se acessar a salvação, ela não tem que fazer nada. Para desfrutar da condição de justo, ela não tem que fazer nada. Agora, uma vez justificado pela fé, olha como que acontece a justificação. A justificação acontece quando eu creio em Cristo. E nesse momento, eu sou unido a Ele. E a minha vida passa por um processo de transformação. Então, quando eu creio, né, quando eu creio em Cristo, quando eu recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador, eu experimento o que nós chamamos de novo nascimento. Então, o que é um novo nascimento? É também uma transformação do ser humano, de dentro para fora. É uma transformação também do ser humano no que se refere à sua vida de pecado, à sua escravidão do pecado. Então, uma pessoa que experimentou a regeneração, experimentou a justificação pela fé, ela experimentou também o novo nascimento. Então, uma pessoa regenerada e justificada, ela pode até voltar a pecar. Isso pode acontecer. Mas ela não vai viver mais na prática do pecado, porque nela agora está a semente de Deus, isto é, em nós está o Espírito Santo. Aleluia! Então, na verdade, eu não tenho que me esforçar para ser salvo, mas sendo salvo, o que se espera dessa pessoa é que ela expresse com seus frutos, né, aquilo que revela o seu novo nascimento, né? Então, o perdão dos pecados, que é a justificação pela fé, é também uma libertação do poder do pecado. A mesma cruz que me perdoa é a mesma cruz que me liberta. Não é isso que diz 2 Coríntios 5,17? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, né? Paulo vai dizer que eu estou crucificado com Cristo. E a vida que eu agora vivo, está no verso 20, no corpo, vivo pela fé de Deus, que me amou e se entregou por mim. O que Paulo está dizendo? Agora eu vivo pela fé. E agora quem vive em mim é Cristo. Então, a minha vida, ela agora não é aquela vida comum, né? Eu não sou mais submisso ao poder do pecado. Na verdade, eu fui liberto da lei do pecado. Eu fui liberto da escravidão do pecado. Aleluia. A justificação pela fé, ela produz exatamente isso. Quando nos unimos a Cristo em sua morte, nossa antiga vida acaba e ressuscitamos para uma nova vida. É isso que Paulo disse, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Então, nós mudamos, porque uma nova vida entrou em nós. Aleluia! Né? Basta você imaginar, né, a piscina, né? Pensa numa piscina, a piscina está ali suja, e aí vem, então, eles colocam aqueles produtos dentro da água da piscina, em questão de minutos ou horas, aquela água está cristalina.
E foi isso que aconteceu em nós. Estávamos sujos, imundos, mas quando cremos, o Espírito de Deus veio sobre a nossa vida e trouxe purificação. Então hoje nós não podemos mais gerar os mesmos frutos de antigamente. Nós não podemos gerar mais aquela mesma condição de vida de antigamente, porque agora Cristo habita em nós, a semente de Deus habita em nós. Então, o que Paulo está dizendo aí no verso 21, Paulo apresenta o seu argumento mais poderoso para derrubar a doutrina dos legalistas. Ele diz: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então Paulo está dizendo: olha, se a minha justiça depende das minhas obras, Cristo morreu em vão. Os dois alicerces da vida cristã são a graça de Deus e a morte de Cristo. Esses são os dois alicerces do Evangelho, né? É a graça de Deus e a morte de Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça de Deus. A fé cristã é a fé do Cristo crucificado. Então, porque se a salvação ela é pelas obras, então pode ser que a graça ela é inútil. Se a salvação não é pela graça, então não precisava Cristo ter morrido em nosso lugar. Se a salvação é pelas obras, não precisava Cristo ter morrido. Então, esses detalhes, sabe, que a gente às vezes aqui insiste em repetir, eles são exatamente para levar você a essa condição de fé, de segurança, de que você foi salvo pela fé. Então permaneça nessa fé. Não tente conquistar a salvação, aquilo que já foi te dado pela fé em Cristo Jesus. O pastor Aloysio, ele fala o seguinte, que tentar se justificar diante de Deus pelas obras é algo demoníaco, pois nega a graça de Deus e a morte do Senhor Jesus. Olha que coisa forte. Se a gente tenta se justificar diante de Deus pelas obras, isso é algo demoníaco, porque você está negando a graça, você está negando o que Jesus fez na cruz, você está dizendo, não valeu, não foi o suficiente. Se somos capazes de nos salvar a nós mesmos, então a graça de Deus e a morte de Cristo foi completamente inútil. Mas não pode ser assim. Nós não podemos agir dessa forma. O que nós temos que descansar na graça do Senhor e experienciar desse amor tão grande, né? Experienciar dessa verdade. Então, justificado pela fé, nós recebemos o dom da justiça. 2 Coríntios 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É isso, justificados pela fé. Eu falei na última live a diferença, né, de justificação para apenas perdão. Vou repetir porque isso aqui é importante. Ser perdoado é receber isenção da culpa, mas não se muda o status. Então, um assassino perdoado, ele não vai morrer na cadeia, mas ele continua tendo o mesmo status, assassino. Um pecador perdoado, ele continua pecador, né? Ele foi perdoado, mas continua pecador. Agora, a justificação pela fé é algo muito poderoso, porque ela muda o nosso status. Nós recebemos agora o dom da justiça. Então, eu sou alguém que fui perdoado, mas que meu status foi mudado. Eu não sou mais um pecador perdoado. Eu sou justiça de Deus na terra. Aleluia! Compreender essas coisas é bom, muito bom. É muito importante. Traz para a gente
tanta liberdade no espírito. Né? Muitos crentes vivem debaixo da condenação e derrota porque pensam que a justiça depende do seu comportamento. Não, você foi justificado pela fé e recebeu o dom da justiça. O dom da justiça é o que você recebeu. Se você creu em Jesus, você foi revestido de Cristo, isto é, você recebeu o dom da justiça. Por que muitos cristãos vivem aí tristes, abatidos? Por quê? Porque o tempo todo estão em crise. Estão pensando no que eu errei, no que eu falhei. Ah, meu Deus do céu, agora eu estou na condição de condenado. Não, você recebeu o dom da justiça. O dom da justiça. Isso é muito importante. Assim, quando você entende isso, né, você vai chegar à conclusão que a justiça que você recebeu como um dom é algo que depende completamente do Senhor e não de você. Na nova aliança, a nossa justiça é Cristo. Eu falei ontem na igreja que você e eu, nós somos colocados dentro de Cristo. Nós somos, eu falei assim, né? É o homenzinho torto colocado dentro de Cristo. E agora, dentro de Cristo, nós recebemos a sua justiça. Quando Deus olha para mim, Ele vê Cristo, porque eu estou em Cristo, eu estou dentro de Cristo. Aí alguém vai dizer, mas e quando eu caio em pecado? E quando eu falho? Como é que fica a questão do dom da justiça? Né? Quando eu erro, quando eu dou um escorregão, porque o pecado na vida do crente não é algo comum, tá bom? Né? Apesar de a gente não ser salvo pelas obras, mas o pecado na vida do crente não deve ser algo comum. Então, quando o crente cai em pecado, quando o salvo cai em pecado, como que resolvemos isso? O Espírito Santo é a justiça de Deus em você. E Ele não vai deixar de habitar em você, porque você é salvo. Então, você não perde o status de justo diante de Deus, porque enquanto o Espírito Santo habitar em você, é você em Cristo, revestido de Cristo. Então pronto, eu já falei isso aqui, é simples. Uma criança, quando ela está suja, ela se sujou lá no barro, ou ela foi lá para o terreiro e se sujou toda, ela não perde a sua condição de pura diante de Deus. Das tais é o reino do céu. Ela continua pura, só que está suja exteriormente. Então, nós recebemos o dom da justiça. Então, não importa. Ah, se eu errei, se eu falhei. Olha, o que você precisa quando errar e falhar é reconhecer que errou e falhou. Lembra do filho pródigo? É reconhecer que errou e falhou. Reconhecer para ser perdoado? Não. Reconhecer para que se você se coloque na condição, na compreensão de que eu sou perdoado, eu fui perdoado, mas eu falhei, eu errei. Então, eu me coloco diante de Deus na condição de, nossa, eu errei de novo, eu estou arrependido. Mas isso não muda o meu status, isso não muda a minha condição. Né? Tiago 5,16 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, o que você tem que fazer quando errar? Orar, confessar o seu pecado e dizer, Pai, pequei contra o céu, contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Não é assim que o filho orou? Ele reconhece que errou e o pai simplesmente vai abraçá-lo e vai dizer para ele, não, você continua sendo filho, está aqui o anel, está aqui a sandália, está aqui as vestes novas, vamos fazer uma festa, o cordeiro vai morrer por você, o seu pecado, oh glória, o seu pecado já vai ser perdoado, alguém vai morrer no seu lugar. É assim que funciona, e é tão importante, não anule a graça de Deus na sua vida.
Não anule a graça de Deus. Não entre pelo caminho da justiça própria. Porque se você entra por esse caminho, você vai, vira e mexe, eu falei isso, você vai estar em crise. Ah, porque eu errei hoje, agora eu estou debaixo de condenação. Não, em nome de Jesus. Esse é um evangelho legalista. Isso te maltrata, isso rouba de você a alegria de servir a Deus. Não, você recebeu o dom da justiça. É dádiva. Jesus trocou o nosso pecado pela justiça dele. Romanos 5,17 diz: se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, observa que Paulo ele deixa assim muito claro que a justiça que recebemos, ela é uma justiça que foi nos dada, é uma dádiva, é um presente, não é um estágio de crescimento espiritual, nenhuma posição que nos foi dada a partir do momento de que eu vou melhorando. Não, você recebeu Jesus. Quem recebeu Jesus aí? Quando você recebeu Jesus, a Bíblia diz que todo aquele que me confessar diante dos homens, todo aquele que me invocar, falando de uma forma um pouco mais simples, todo aquele que crer com o coração e confessar com a boca, será salvo. O que é a condição de ser salvo? É ser justificado pela fé, receber o dom da justiça. Pronto. Você é justificado pela fé, recebe o dom da justiça e é feito filho. Quando que isso aconteceu? No dia que você creu. No dia que você creu. Olha isso. No dia que você creu em Jesus, o seu status já foi mudado. De pecador para perdoado. De condenado para salvo. De criatura para filho. Olha aí. Não é? De alguém manchado pelo pecado para alguém injustificado. Isso aconteceu no dia da sua conversão. E aconteceu debaixo de qual condição? Da sua fé. Você creu e isso aconteceu. Por que agora você quer colocar mais coisa? Por que você quer mudar isso agora? Você creu e recebeu o dom da justiça. Quando você creu, foi feita a troca. Jesus trocou o nosso pecado pela justiça dele. Não há nada que você possa fazer para se tornar mais justo aos olhos de Deus. Não há nada que você possa fazer. Quando nascemos de novo, Deus mesmo lança sobre nós o manto da justiça como um presente, um dom destinado aos membros da sua família. Quem aí foi justificado pela fé, diga aleluia, oh glória. Na cruz, o Senhor Jesus, ele tornou-se o que eu era. Por isso que quando Deus olhou para a cruz, ele viu ali o pecado e ele deu as costas. Então, na cruz, Jesus tornou o que nós éramos, né? E ele fez isso para quê? Porque quando ele se torna o que nós éramos, por meio da fé, nós nos tornamos o que ele é. Então, você e eu, nós fomos feitos justiça de Deus na terra. Você precisa crer nisso. Creia, você foi feito justiça de Deus na terra. Hoje nós podemos chegar na presença do Senhor sem qualquer condenação ou sentimento de culpa. Porque nós recebemos o dom da justiça. É como o juiz, quando bate ali na mesa, diz: você está liberado, você está livre, você está livre dessa condenação. Pronto, você recebeu esse presente, recebeu a justificação, né? Então, todas as vezes que Deus olha para nós, ele agora vê Jesus, ele vê a justiça de Cristo, ele vê o Filho em mim, ele vê o Filho em você. Oh, glória! Amém? Agora, como eu disse, nós temos que desenvolver essa consciência de justiça.
O grande problema é que muitos crentes, apesar de terem sido justificados, desenvolvem mais uma consciência de pecado do que de justiça. Eles entram em crise o tempo todo. Nós temos que entender que se a justiça de Deus está em nós, Deus não vê em nós o velho pecador, o velho Adão, mas Deus vê em nós o novo homem em Cristo. Ele vê a justiça de Cristo, pois ela é agora quem nos cobre. Aleluia! Nós somos revestidos de Cristo. Então, para que ficar pensando o tempo todo no pecado? Para que ficar pensando o tempo? Para que ficar nessa introspecção o tempo todo, trazendo condenação para si? Não, você já recebeu o dom da justiça. Em vez de você ficar preocupando, né, em fazer introspecção, desfrute, descanse na justiça de Deus, descanse no favor do Senhor, descanse na condição de filho que você tem agora, que nós temos agora. Aleluia! Você foi feito justo em Cristo, não é por mérito seu, nós somos feitos pela fé. Oh, meu Deus, pare de ficar se vasculhando à procura de pecado e comece a perceber a presença do Espírito Santo em você. Ele está em nós, aleluia, Ele está em nós. Todos os dias, todas as manhãs, desfrute disso. O Espírito Santo está em você, então está tudo certo. Ele está em você. Ah, mas eu falhei. Lembra, quando falhar, temos um advogado, Jesus Cristo. Temos à nossa disposição sangue derramado. Aleluia. Temos à nossa disposição a convicção de que os nossos pecados já foram punidos na cruz. Quando falhar, volta para a presença. O que faz com que muitas pessoas se afastem da presença de Cristo, porque quando falham, ficam olhando para o seu pecado. Quando você falhar, reconheça que errou e corra para os braços de Deus e diga: eu estou aqui, eu sei que eu errei, mas eu sei que eu tenho um Pai, que sou amado, que sou perdoado, que sou justificado, que eu recebi o dom da justiça. Aleluia! Você pode estar na presença do Senhor, se aproximar e na convicção de que somos aceitos, não com base no nosso bom comportamento, mas nos méritos de Jesus, o que nos fez justiça de Deus. Meu Deus, é isso que Paulo termina aí o capítulo 2 falando, né? Ele termina falando disso aí, né? Dessa condição que é como um dom, e da posição que nós deveríamos ter, de nunca anular a graça. Mas e quando eu erro, não anule a graça. Quando você erra, né, aí que você tem que entender, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quando você errar, lembre sempre disso. Tem graça disponível, tem favor disponível. Quando você errar, lembre-se disso. Esse pecado também já foi perdoado. Ah, irmãos, o dia que eu entendi isso, foi para mim uma libertação muito grande. Eu andava debaixo de um jugo, de uma condenação. Não que eu viva na prática do pecado, não é isso. Mas a gente que tem compromisso com Deus, a gente que busca agradar a Deus, né, com a nossa vida, a gente, qualquer coisinha, deixava a gente muito incomodado. Eu, particularmente, qualquer coisinha que eu me sentia assim, nossa, falhei, eu entrava em crise, eu sofria, eu entrava em depressão espiritual. Oh, meu Deus, entender a graça de Deus foi para mim um grande livramento, uma grande libertação. Porque sim, quando eu falho hoje, eu tenho uma consciência dentro de mim, eu tenho algo dentro de mim que é real e convicto. Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu falhei de novo, eu não queria ter falhado, mas esse pecado já foi perdoado. Então isso não me afasta da presença, muito pelo contrário, isso me coloca num movimento contrário. Em vez de fugir da presença, eu corro para a presença e sinto o seu amor, o seu perdão e o seu favor. Viva isso, desfrute disso. Eu estou dedicando aqui esse tempo para estudar Gálatas com você, para você entender isso e viver isso, e é o que o Espírito Santo quer que você viva.
Somente quando o crente começa a se ver como sendo justo na presença de Deus, é que ele poderá experimentar a vitória e levantar-se acima das acusações do inimigo, sem nenhuma condenação ou culpa. É isso. Quando você se veja em Cristo. Ah, estou assentado com Cristo nas regiões celestiais. Eu sou perdoado. Oh, não há condenação sobre mim. Romanos 5:1, eu fui justificado pela fé. O meu status agora é de justiça de Deus na terra. Oh, glória! Essa é a minha condição. Então, quando você creu, Ele te deu a justiça. Então, descanse. Aleluia! A maneira de lidar com o pecado é não dar ouvidos às acusações de Satanás. Nunca duvide do amor de Deus por você. E nunca fuja da sua presença. Não importa o que acontecer, corra para os braços do Pai. Não anule a graça. Amém? Não anule a graça. Tudo que era condenação sobre você já foi pago. Toda dívida foi paga. Não há mais condenação. Queria terminar dizendo isso aqui. O perdão dos pecados é uma provisão para o crente em caso de queda, mas não é autorização para pecar. Ok? O perdão dos pecados, a certeza de que todos os pecados já foram perdoados, é uma provisão para nós, que traz quietude para o nosso coração, mas não é autorização para continuar pecando. Você foi liberto da lei do pecado. Não viva mais na prática do pecado, mas jamais entre debaixo do legalismo da condenação. Não. Você foi justificado pela fé, seu status foi mudado, você recebeu o dom da justiça, você recebeu a condição de filho e hoje você é amado, aceito e diante de Deus você é visto como filho de Deus. Isto é, você foi colocado em Cristo. Deus vê você a partir da vestimenta, do revestimento de Cristo. Somos dele para a glória dele. Não anulamos a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Terminamos aqui o capítulo 2. Aleluia! Vamos agora para o capítulo 3, 4, 5 e 6. Temos aí alguns dias ainda para continuar compartilhando o Evangelho de Gálatas. Está sendo bom para você? Está sendo libertador? Tem te inspirado a uma mudança de postura, de comportamento? Como tem sido para você? Né? Se expresse e viva intensamente isso, porque o Evangelho, a verdade, nos liberta. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe o seu dia. Nós continuamos aqui na quarta-feira, na sexta-feira, segunda, quarta e sexta. Live Momento de Fé. Nesse momento, estudando o livro dos Gálatas. Deus abençoe você. Até breve, querendo Deus.